Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Em janeiro desse ano foi sancionado a Lei 14.297 de 2022, conhecida como o antigo Projeto de Lei 1665/20, que cria medidas de proteção para entregadores de aplicativos, como seguros para acidentes, e regulamenta as obrigações das empresas. E para falar sobre regulamentação do delivery e leis de trânsito no Brasil, eu convidei Renato Campestrini, que é advogado e especialista em trânsito, mobilidade e segurança. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Samuel. Agradeço o convite. Quero deixar um abraço aos ouvintes do Transformação Digital. Estamos aí para conversar a respeito desse tema tão palpitante na vida de todo mundo. Boa, Renato. Bom, para começar, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é o maior problema dos trabalhos informais, digamos assim, de entrega hoje em dia, né? Como delivery e por aplicativo, que é realizado pelos motoboys, motofrentistas. Qual que é o maior problema que esse pessoal enfrenta no dia a dia? Eu entendo que a falta de ter uma regulamentação específica, né? Uma situação que eles, na verdade, se adequem a essa legislação que a gente tem, uma lei de 2009, né? Que é a Lei 12.009, que trata do transporte e motofrete, né? Pequenas cargas, e são poucos aqueles que efetivamente estão adequados à legislação. Então, o que a gente observa é muita gente encarando a atividade, a profissão motofrete, né, e moto-entrega, como um bico, quando deveria ser de forma contrária. Né? Você tem deveres, obrigações a serem seguidas, todas para garantir a segurança, principalmente do cidadão que está transportando. Então, vejamos, por exemplo, a gente vê muita gente transportando alimento ou transportando produtos em bolsas na costa do condutor da moto, quando quem necessariamente deveria fazer isso é o veículo, né? Não sobrecarregar a pessoa que trabalha. Então, são esses pontos assim que a gente vê com maior dificuldade e que quando a pessoa vem se acidentar, sofrer um sinistro de trânsito, isso pode até complicar a situação dela. E assim, a ânsia também que a gente observa nas pessoas de lucrar cada vez mais, né? Não tiro o mérito, acho que cada um faz da forma que bem entender, para ganhar mais dinheiro hoje em dia, de recursos tão escassos, né? As pessoas lutando para ganhar o pão de cada dia, mas assim, às vezes acabam descuidando de aspectos básicos da segurança, seja transportando de bicicleta, seja transportando de motocicleta. A gente vê avançando o sinal vermelho, a gente vê manuseando o celular quando está conduzindo. Outro dia eu me deparei, eu moro aqui na cidade de Sorocaba, né, no interior de São Paulo, e o motofretista ele estava tão entretido com o celular num cruzamento que ele avançou o sinal vermelho sem perceber, porque ele estava manuseando. Por muita sorte, os veículos que vinham na via transversal não colidiram. A gente vê transitando em ciclovia ou ciclofaixa para ganhar tempo, fazendo retornos em locais proibidos, pulando o canteiro central, né, de avenidas para cortar caminho e ganhar tempo. Eu costumo dizer que isso acaba sendo uma economia burra, porque se tratando de uma motocicleta, você utilizar uma ciclovia, pular um canteiro central, é uma infração gravíssima muito mais cara do que um tanque de gasolina, né? Que o cidadão pode estar economizando. Então, a gente precisa de conscientização desse pessoal que presta o serviço, de que é uma profissão e que quando você está no trânsito, seja como pedestre, como ciclista, como condutor de um veículo, você precisa de muita atenção e muito cuidado, porque qualquer descuido pode ser fatal. Renato, você acha que essa nova lei ela chegou em uma boa hora ou ela já está um pouco atrasada em razão de tudo que a gente vem vivendo aí? Eu creio que ela veio na esteira, né, da maior número de pessoas prestando serviços de delivery, de entrega, né? A gente teve aí alguma esboço de uma legislação no meio de 2020, tentando, né, colocar um pouco de ordem, dar garantia para esses profissionais em meio à pandemia, que aumentou muito, né, o serviço de entrega, e aí se tentou. Então, eu acho assim que, na verdade, Samuel, que a gente poderia ter evitado muito desses problemas se fosse, de fato, colocado em prática a lei do motofrete lá de 2009, né? E, assim, essa atividade viesse sendo regulamentada, encarada como uma profissão de fato. Você nota que, hoje, aquele que presta o serviço de forma adequada, com um baú, com o seu veículo registrado, que passa pelo curso, que transporta com um capacete de forma adequada, né? Ele acaba, às vezes, sendo preterido em função de uma pessoa que custa menos,
né, em razão de não atender esses aspectos da legislação. Então, um profissional que tenha um nome a zelar, que quer fazer aquilo como o seu ganha-pão de fato, ele acaba sendo trocado por uma pessoa que está ali como fazendo um bico, ou às vezes não tem nenhum tipo de responsabilidade na prestação do serviço que está executando, né? Então, são assim, situações que, se a gente tivesse vindo desde lá de trás, no início, talvez hoje o problema seria menor. Pelo que eu entendi, Renato, me corrija se eu estiver errado, essa lei ela é só aplicável agora durante os períodos da pandemia, né, do momento vigente que a gente está vivendo. Quais as chances dessa medida deixarem de ser provisórias, emergenciais, para se tornarem de fato permanentes? Eu creio que à medida que os órgãos, que os gestores públicos, né, entenderem, né, essa necessidade, às vezes a gente conversa com alguns gestores e eles ficam com receio de se colocar em prática essas ações de fiscalização de quem presta o serviço de motofrete ou outro tipo de entrega, ou até mesmo transporte de pessoas, pela repercussão que isso pode causar no dia a dia de uma cidade, né? A gente vê alguns movimentos, às vezes, de se tentar fiscalizar alguma coisa relacionada ao transporte em duas rodas, que acaba se parando as cidades. Então, os gestores ficam nessa preocupação, né, de colocar em prática efetivamente, de fazer a fiscalização, até assim, acaba ajudando aquele que, como eu falei anteriormente, deseja prestar o serviço de forma adequada como profissão. Então, eu creio que assim, a partir do momento que a gente tiver essa conscientização de todos os gestores, das próprias pessoas mesmo que prestam o serviço, ou de quem contrata também, né? Às vezes a gente vê empresas contratando motociclistas para entrega, que a moto está com escapamento irregular, que mais irrita o cliente do que vai deixar uma boa lembrança daquele alimento que a pessoa comeu, daquele produto que foi entregue em sua casa. Recentemente eu participei de um debate aqui na cidade de Sorocaba e 8 em cada 10 pessoas ali estavam totalmente revoltadas com o ruído das motocicletas de entrega que passam por suas casas, pelos locais que eles residem. Então é um problema sério, né, que a gente precisa tratar, que tem a questão da segurança viária e a gente tem também a questão do meio ambiente, né, do ruído que causa, que acaba atormentando as pessoas. Então são situações assim que dependem muito mesmo de uma mudança de cultura dos próprios gestores, né? Perfeito. Renato, eu queria te perguntar uma coisa. Bom, com o advento, ou com o início desse movimento e desse momento difícil que a gente está vivendo como sociedade, que é os eventos da pandemia do Covid-19, a gente percebeu o surgimento de um fenômeno absolutamente sem precedentes, que foi esse aumento exponencial dos deliveries, né? Da quantidade enorme de serviços de entrega por aplicativo, que foram fundamentais, inclusive, né? Porque se a gente não tivesse isso, muito possivelmente o impacto desse momento que foi tão difícil para a gente poderia ter sido ainda maior e ainda pior. O que eu quero te perguntar um pouquinho é como é que você percebe a complicação ou os efeitos que eventualmente adversos a gente teve nas vias, no trânsito, enfim, em razão dessa chegada, dessa entrada de uma grande frota, de uma frota ainda maior que já existia, né? O Brasil, o uso do moto frentista é bastante recorrente, né? Já é uma prática comum, diferente de outros países, mas a pandemia trouxe esse ingrediente adicional. Como é que você percebe esse volume enorme aí de novos profissionais que vieram trabalhar e como isso afetou, ao seu ver, o trânsito e a relação entre os agentes de trânsito ali, né? O pedestre, enfim, o motorista do veículo e o próprio motofretista e motociclista. Essa questão da pandemia ela trouxe muito desemprego, né? As pessoas perderam seus postos de trabalho e tentaram gerar renda buscando alternativa. E uma das alternativas foi comprar uma motocicleta ou pegar uma motocicleta que tinha em casa e partir para essas entregas. Eu vi várias pessoas durante a pandemia, nessa fase mais grave dela, vamos assim dizer, no primeiro semestre de 2020, né, e posteriormente no segundo ali, um pouco mais, de pessoas que tinham uma motocicleta na casa, que usava para lazer, ou às vezes nem usava, começando a trabalhar com entrega. E era, assim, interessante, de certa forma, você visualizar que você identificava quem era o novo entregador pelo cuidado com que aquela pessoa tinha com o veículo. Então ele posicionava a moto atrás de um carro, ele não tinha receio de utilizar o corredor, né? Eu sou motociclista também e utilizo a moto no meu deslocamento diário quase que
com maior frequência que o automóvel, e assim a gente cruzava com essas pessoas que faziam entrega, né? Você guarda a característica, capacete e tal, e você vê que à medida que aquela pessoa ia ganhando confiança, vamos assim dizer, no uso da moto, ele passava a se tornar mais imprudente. Ah, não dá nada, não tem ninguém fiscalizando, sabe? Eu passei no sinal vermelho, não chegou nada, eu excedi o limite de velocidade, não chegou nada. E aí, quando retomou o envio dessas notificações, né, de autuação, as pessoas, algumas até correram o risco de perder a habilitação em função disso. Então, a gente teve uma necessidade das pessoas de ganhar dinheiro, elas sabiam que quanto mais entregas fizessem, mais dinheiro elas conseguiriam receber, e notaram que não estavam sendo, entre aspas, autuadas, e passaram a acelerar um pouco mais, passaram a desrespeitar mais as regras de trânsito, e a gente teve aí, em alguns casos, um aumento no número de acidentes, a gente teve um número de maior número de óbitos das pessoas que trabalham com entrega, né? E acho que essa falta de um cadastro para efetivamente dizer há quanto tempo aquela pessoa estava na via é uma grande questão para ser resolvida, para entender quem mais morreu nesse período foram aqueles que efetivamente prestam serviços ou aqueles que migraram para o serviço numa pandemia em função da ausência de renda. Né? Então, os efeitos foram diversos. E a gente nota aí hoje também, que é a questão das autuações que estão chegando até hoje na casa das pessoas, né? Que muitas delas, assim, se surpreenderam. Mas isso é injusto. Passou de 30 dias para enviar a notificação. Não, estavam suspensas, né, esses envios. E isso foi um outro efeito, né, da pandemia, que também veio onerar o bolso das pessoas em relação à questão financeira. E assim, só um dado curioso, por exemplo, num levantamento que foi feito aqui em Sorocaba no início de 2021, o número de autuações de excesso de velocidade acima de 50%, que é aquela infração que suspende o direito de dirigir do condutor de forma direta, aumentaram 37%. Isso é reflexo do quê? Da pessoa transitar e achando que o radar não está funcionando, ele acelerava demais. E nessa de acelerar demais, ia ser muito a mais o permitido, e estava aí com a sua suspensão de dirigir imposta. Então, a gente vê e lamenta que o condutor brasileiro, ele tem essa falsa sensação, né, de que ele segue a norma a todo momento. Ele só faz isso quando ele sente que está sendo fiscalizado. Isso ficou bem claro nesses últimos tempos de pandemia. Eu queria te perguntar um pouquinho, entrar numa agenda agora de temas, Renato, que é concentrado na questão da segurança viária, da questão da mobilidade urbana, mas olhando especificamente para a questão dos acidentes de trânsito, né? Existe uma, penso eu, falsa percepção, queria até te ouvir nesse sentido, de que o fato de a gente ter menos veículos circulando durante esse período de pandemia, a gente teve, claro, evidentemente, muito mais motos, e a gente está levantando isso na nossa conversa, mas o fato é que, em razão do distanciamento social, é inegável dizer que houve, de fato, um número menor da frota circulante, digamos assim, tradicional, nas vias públicas. A gente sabe que a consolidação, né, dos resultados relacionados ao número de acidentes de trânsito é algo que demora um certo tempo, sobretudo aqui no Brasil, né? A gente não tem imediatamente de um ano para o outro esse diagnóstico, mas eu queria te ouvir, baseado na tua experiência, o que você, ao longo dessa trajetória, já vem percebendo em decorrência desses últimos anos de pandemia. A gente, de fato, teve um aumento do número de acidentes, um aumento da letalidade, que é uma observação que eu já vi de alguns especialistas, né? Mas, enfim, eu queria te ouvir nesse sentido. Qual é o primeiro diagnóstico, por mais superficial que ele possa parecer nesse momento, a respeito desse período de pandemia e da correlação disso com os acidentes de trânsito? Na minha percepção, eu fazia muito, por exemplo, o trajeto Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, até Penha, em Santa Catarina. Então, eu transitei no grosso da pandemia, né, e posteriormente, a pandemia, dentro desse período da pandemia, o Código de Trânsito passou por duas alterações. Uma delas foi o que aumentou, né, o limite de pontuação dos condutores, né? Passou ali de 20 pontos para 40 e até, vamos dizer, 70 pontos em se tratando daqueles que exercem uma atividade remunerada e tem essa anotação na sua CNH. E a gente observou que, à medida que as rodovias e as vias públicas estavam mais vazias, as pessoas passaram a acelerar mais os seus veículos. Então, a gente teve casos de redução no número de sinistros de trânsito, mas um aumento no número de óbitos, né?
logicamente, diretamente relacionado a excesso de velocidade, né? A gente vias mais vazias, o pessoal acelera mais, seja de carro, seja de moto, seja trabalho ou não, você nota esse excesso de velocidade. E pegando esse gancho da questão da pandemia, a gente teve, quando virou a alteração do Código de Trânsito, aumentando a pontuação, a gente passou a notar um comportamento de maior risco de alguns condutores, né, que tem essa tolerância maior na sua CNH, então excesso de velocidade, esse passar sinal vermelho. Então a gente notou assim um aumento na irresponsabilidade dos condutores no respeito às regras de trânsito. E todo sinistro de trânsito é uma infração de trânsito que deu errado, né? Então, muitos acidentes tiveram como origem uma infração de trânsito. Geralmente eles têm origem nisso. Então, eu penso, né, e a percepção que eu tenho hoje é que a gente tem muito mais veículos em circulação, a queda no número de passageiros de transporte coletivo indica isso, né? Durante o grosso da pandemia, nós tivemos aí 70% de queda no número de usuários de transporte coletivo, e a gente teve, em alguns casos, um aumento significativo no número de veículos individuais transitando. Eu notei isso na segunda quinzena de abril de 2020 para frente. Eu comecei a ter mais dificuldades de transitar na minha cidade do que eu tinha antes, em razão do maior número de veículos, maior número de motocicletas, né? Uma coisa que a gente não tinha tanto, e assim, consultados algumas concessionárias de moto aqui da cidade, alguns setores de venda, até pela curiosidade de estar trabalhando com esse tema, havia fila de espera de 3, 4 meses para uma motocicleta de 125 cilindradas, porque as pessoas estavam migrando para esse modelo de transporte. E ainda nessa conversa com o pessoal de concessionária, alguns deles preocupados com as questões de segurança, diziam que eram temerários porque tinha gente que não era habilitado, que estava comprando uma moto, era o pessoal que queria comprar, mas assim, tinha habilitação, mas nunca tinha conduzido efetivamente a moto, mas queria fugir da pandemia. E a gente está tendo também um outro fenômeno que está sendo bastante perceptível dos veículos elétricos, né? Que ficam ali meio naquele limbo de que é brinquedo, não é brinquedo, né? Pela legislação eles acabam se equiparando aos ciclomotores, até motonetas pela velocidade que atingem, né? Então ficou ali meio com uma expectativa de que se regulamentasse de fato isso através de uma resolução do CONTRAN, e na verdade só equiparou os veículos elétricos, né? Então, tudo que tem para simplificar para os nossos ouvintes entenderem o que precisa de habilitação para eu transitar? Tudo que tem um acelerador. O único veículo que você não precisa ser habilitado para transitar, seja ele elétrico ou combustão, no tocante aos veículos elétricos, é a bicicleta com pedal assistido, aquela que conforme você pedala, o movimento ativa o motor. A partir do momento que ele tem um acelerador e você consegue impor mais ou menos força naquele veículo, ele passa a ser um ciclomotor, no mínimo. E aí você precisa ser um condutor habilitado na categoria A, você precisa ter uma autorização de condução ciclomotor, o processo de habilitação é similar à CNH na categoria A, né, e o veículo ser licenciado e registrado. E por que eu estou falando disso? Porque tem muitos desses veículos transitando nas vias públicas, dividindo espaço com carro, com moto, ou quando o trânsito está muito carregado, migrando para ciclovia ou ciclofaixa, né, e são veículos que não fazem ruído e acabam sendo potencialmente perigosos para os pedestres. Então, a gente vê essa migração das pessoas do transporte coletivo para o modo de transporte individual e até mesmo para a bicicleta. Muita gente passou a utilizar a bicicleta. Eu conheço pessoas que compraram a bicicleta de pedal assistido porque a distância da sua residência ao local de trabalho não é tão grande assim, na casa de 9, 10 quilômetros, uma distância que você percorre tranquilamente, uma pessoa até 55 anos, transita essa distância de bicicleta pedal assistido ou sem ser assistido tranquilamente. Migraram para a bicicleta em pedal assistido e não voltaram mais para o carro, porque o custo era muito mais barato. Hoje, com o valor da gasolina mais alto, do jeito que está aí, o aumento do combustível, na casa, 6, 7 reais, aí, em alguns locais até 8 reais o litro, a gente tem notado que o pessoal tem voltado para o transporte coletivo e está gerando reclamação de que tem muita gente dentro dos ônibus, aquilo, só que né, o transporte coletivo ele precisa de passageiro para se adequar, que não dá para o ônibus ficar rodando vazio. Então eu entendo que a gente está num momento bem delicado na questão da mobilidade urbana das cidades, né, porque aquele que tem dinheiro para continuar bancando o carro ou para comprar um veículo elétrico está fazendo uso desse veículo, então nós temos mais veículos nas vias.
o número de sinistros, a redução, a gente pode até compreender que, por força de você ter mais lentidão, mais congestionamento, a velocidade reduz. Quando você reduz a velocidade, a gravidade da lesão automaticamente diminui. Então, a gente tem um número de redução, um número de sinistros, e a gente acaba tendo assim, um número de mortes parecido ou igual naqueles casos em que a pessoa consegue desenvolver velocidade e acaba vindo a se acidentar. Então, é um momento bastante delicado, né? Nos fóruns de secretários de mobilidade urbana, há uma preocupação muito grande com relação a essa questão do transporte coletivo, ficar perdendo passageiros e ter mais carros nas vias, porque quanto mais carro entra na via, você não consegue aumentar o seu sistema viário na mesma rapidez, na mesma proporção. E chega uma hora que vai tudo travar. E além de travar, você está poluindo ainda mais o meio ambiente, porque um carro parado ou transitando em até 30 km por hora, um carro, uma moto, polui muito mais. Então a gente está uma bola de neve que está se formando aí, que vai ser difícil desatar. E assim, mas a solução seria o carro elétrico? Eu acho que não, acho que a gente precisa investir mais, né? Mudar essa cultura do brasileiro que nós temos hoje, de valorizar muito o transporte individual e deixar o coletivo de lado, né? Para rever os nossos conceitos de, será que eu preciso usar o carro, usar a moto a todo momento para ir numa esquina, para buscar alguma coisa na padaria, né? Então, não posso fazer a pé esse trajeto? As cidades, a forma de pensar as cidades também, será que a gente está na hora de colocar mais em prática uma cidade mais curta, conectada, coordenada, do que uma cidade distante que você precisa se deslocar com um veículo? Então, são questionamentos que a pandemia suscitou, né? E que alguns gestores estão trabalhando já com essa visão, né? De deixar a cidade mais curta, e outros abrem mais vias. Só que quanto mais vias você abre, logo o carro toma conta e logo está parado de novo. Então, essa reflexão precisa ser feita para a gente poder avançar, né? Ainda sobre o tema moto, que é um tema que eu queria explorar um pouco mais em razão da tua experiência nessa área, queria que você dividisse com os nossos ouvintes um pouco, sobretudo desse entrante, digamos assim, né? Que é essa figura que está enxergando na moto uma ferramenta de mobilidade mais ágil, ou que está, por sua vez, enxergando nisso uma oportunidade de geração de renda, que está trabalhando com os aplicativos, enfim. Quais cuidados que tanto esse condutor mais jovem dentro do segmento ou os condutores mais experientes precisam ter para transitar com uma moto aí, seja ela de baixa cilindragem ou de alta cilindragem, enfim. Mas quais os cuidados principais que a gente tem que ter hoje para conviver, digamos assim, em harmonia no trânsito, né? Onde a gente possa conduzir ao lado de veículos maiores e, por sua vez, também respeitar os agentes menores, digamos assim, né? Ciclistas e pedestres. Quais cuidados que um motociclista, enfim, um motofretista precisa ter? Eu acho assim que os cuidados, eles se aplicam para todos os condutores de veículos de duas rodas, né? Independentemente se ele é um prestador de serviço, motofretista, ou se ele é um particular que utiliza a motocicleta, os cuidados têm que ser os mesmos, né? Porque na moto não existe proteção para-choque, não existe uma lataria, né? É você que está ali e pode se lesionar. Então, a gente observa muito assim, uma ânsia das pessoas, uma ansiedade de querer chegar na frente a qualquer custo da outra moto que está na frente. Então, acaba querendo ultrapassar pela direita, ultrapassa pela esquerda, e eu já cheguei a ter casos e quase que duas motos se colidiram na minha frente, porque eu, fora do trânsito lento ou parado, estava ocupando o espaço de um automóvel, com a minha moto, como manda a legislação de trânsito. E esses motociclistas, vendo esse espaço, vieram cada um de um lado e quase que colidiram na minha frente e iam me levar junto se eventualmente eles tivessem colidido e eu sofri um acidente junto com eles também. Então, tem que ter a condução de forma adequada, calma, né? A moto é um veículo que foi feito para você ganhar tempo e não para perder a vida. Você transitando de forma adequada, com velocidade tranquila, você chega antes que qualquer usuário de automóvel. Eu costumo citar um exemplo que outro dia eu dou aulas de legislação de trânsito e fui contratado para ir numa cidade ali do ABC dar aulas, né? Então eu saí aqui de Sorocaba de carro até o meu destino, eu levava 4 horas de viagem praticamente, porque eu tinha que cruzar São Paulo toda, né? Pela manhã e à tarde, então era 4 horas de viagem que você pegava ali, 4, 3 horas. E nas ocasiões que eu ia de motocicleta, transitando pelos mesmos locais,
no corredor, nunca ultrapassando 40, 50 km por hora, abrindo para outras motocicletas passarem, eu chegava em metade do tempo que eu fazia do carro, né? Isso, uma condução segura dentro da cidade de São Paulo, nas marginais, nos trechos nas avenidas que eu teria que transitar para chegar naquele meu destino. Eu não me arrisquei em momento algum e cheguei tranquilamente na metade do tempo que eu fiz com o meu carro. E o que a gente observa muito também, Samuel, em relação aos motociclistas, é o certo acreditar demais na sorte. Então, o cidadão transita com capacete com a cinta jugular solta, ele transita com capacete sem a forração interna, porque perdeu por algum motivo e caiu e não compra um outro capacete. Usa o capacete única e exclusivamente para fugir da autuação, de ser autuado. O pneu das motocicletas, às vezes, transita até acabar a lona, de fato. Então, é um veículo que ele é extremamente perigoso, né, a condução, e as pessoas acabam dando sopa para o azar, praticando esses atos assim de risco, né, não tendo a percepção do risco envolvido quando você transita com uma moto com pneu careca, quando você excede o limite de velocidade, ou mesmo, né, aquela moda de tirar o retrovisor original e coloca o retrovisor menorzinho para ficar mais esportiva a moto, só que, no entanto, ele não está enxergando nada que vem atrás. Então ele muda de faixa, acaba não sinalizando, não percebe que tem um carro, tem o choque, tem a colisão lateral em função dessa falta de percepção de que tem um veículo do lado. Então, assim, para a gente transitar de motocicleta, para quem não trabalha com moto, a gente ainda carece de uma regulamentação, de uma vestimenta adequada. Nós temos a sugestão de que se use uma calça de jeans, uma calça de material resistente, blusas, né? Que se coloque um calçado fechado, mas a grande maioria não usa esses equipamentos, ainda mais em dias quentes. E para aqueles que transitam de forma remunerada, aí sim tem a obrigação de você usar um colete refletivo, o capacete com faixas e tudo mais. A moto tem que ter aquele antigo mata-cachorro, hoje chamado de protetor de motor, né? Para dar um pouco mais de segurança para o prestador de serviço. Mas, assim, a regra, a rigor, vale para os dois. Zelar pela segurança da motocicleta, dos seus itens de segurança básicos, né? E ter um comportamento preventivo. Não exceder o limite de velocidade. Você vê que eu bato muito nessa tecla do excesso de velocidade, porque é algo, assim, recorrente no motociclista transitar de uma velocidade muito acima daquela desejável. Por exemplo, com os carros lentos ou parados em um congestionamento, 40 km por hora já é uma velocidade extremamente alta, né? Se você vier colidir com um carro mudando de faixa, ou um carro que pare de repente, precisa de fato acelerar tanto assim? Precisa passar, algumas motos passam do seu lado que até balança o teu veículo da velocidade que ele está empregando dentro do corredor? Precisa de fato se arriscar dessa forma? Então, eu acho que a consciência, de novo, né, a palavra-chave do trânsito é consciência, e assim, as pessoas precisam ter essa mudar a cultura, entender o risco, né, de um sinistro, de ser vítima de um sinistro de trânsito. O que pode acontecer com ela? Se eu bater minha moto a 40 km por hora em um carro parado, o que pode acontecer comigo? Será que o meu capacete vai resistir? Esse capacete que eu estou usando aqui, que a cinta jugular já está desgastada, é um capacete que eu derrubei no chão inúmeras vezes, está trincado, o casco. Será que ele vai resistir? Minha mão, se ralar no chão, vai... Como que vai ficar? As pessoas, elas acham que o sinistro de trânsito só acontece com os outros. Eu sou motociclista, como eu falei, desde os 18 anos, e tenho no meu currículo alguns sinistros em envolvimento. Uma vez um cara com um carro fez uma conversão proibida na minha frente, né? Ele fez um retorno, eu atingi a lateral do carro dele e eu aterrisei de cotovelo no chão. Estava com uma jaqueta grossa, tudo mais, ainda assim o osso não resistiu, porque eu caí em cima e explodiu o osso. Tive que passar por uma cirurgia, fiquei 90 dias afastado das minhas atividades por conta do braço, né? E uma velocidade baixíssima que eu estava. Só que quando você está de moto, qualquer impacto é o suficiente para você. Eu estava com capacete de marca, né? Eu procuro, sempre que tenho condições financeiras, de comprar as melhores marcas possíveis no mercado, porque eu sei que a proteção que oferece é realmente eficaz, né? E, graças a Deus, essa queda que eu tive, até cheguei a tocar o solo com a minha cabeça, mas o capacete não fez nada, me protegeu, né? Eu não sofri nenhum dano, mas já meu cotovelo não teve a mesma sorte.
Então, assim, as pessoas, daí quando vão parar no PA de um hospital, de uma emergência do hospital, que acabam se dando conta de que se ela tivesse tirado um pouquinho a mão, tivesse sido um pouquinho mais prudente, ele não ia passar por aquilo. E assim, a cada 10 sinistros de trânsito com motociclistas, em pelo menos 7, o cidadão vai levar no mínimo 6 meses de recuperação. Então, toda aquela pressa que ele está tentando para ganhar mais, pode ser a causa que vai deixar ele muito tempo dentro de casa, sem ter uma fonte de receita. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender, que o trânsito brasileiro, ele mata muito, e ele fere muito. Dizem aí, na casa de 600 mil sequelados permanentemente por ano no trânsito brasileiro. 30 mil mortes, os últimos dados que a gente tem conhecimento. Quantas dessas mortes não podiam ser evitadas? 12 mil desses óbitos, 13 mil, são de motociclistas. Quantos poderiam ser evitados com o uso adequado de um capacete de proteção? O capacete, de forma correta, ele reduz em 72% a chance de você ter um traumatismo craniano, você ter uma lesão grave na cabeça. E assim, a gente vê um certo uso irresponsável, cinta jugular solta, ou então frouxa, que na hora quando você pega no YouTube, ou você pega nas redes sociais, imagens de sinistros de trânsito com envolvimento de moto, eu gosto de observar que a primeira coisa que voa é sempre o capacete. No momento de impacto, o capacete já está longe. Isso indica o quê? Que é um capacete de tamanho maior do que aquele que a pessoa deveria utilizar, ou um capacete solto, que não protegeu no momento da queda. Ele protegeu da pessoa não ser autuada, mas cumprir o seu papel principal de segurança, ele não cumpriu. E a gente vê assim, às vezes vai fazer palestra em empresas, que tem assim bastante afastamento de funcionários em razão de sinistros de trânsito com motociclistas, e eu gosto de dar uma passadinha no estacionamento dessas empresas para ver, como que é. Então o cara, ele trabalha dentro da empresa com todos os EPIs necessários, ele tem o CIPAT, ele tem isso, ele tem aquilo, e na hora que ele sai dali, ele monta na moto dele, ele tá com a moto com pneu careca, tá com o freio irregular, tá com luz queimada, ele tá com retrovisor irregular, entendeu? Então, assim, todo aquele cuidado que ele tem dentro do ambiente corporativo, no cuidado próprio, para fazer esse deslocamento da empresa até a casa ou da casa para a empresa, ele não tem esse mesmo cuidado. Então, assim, e dentro da empresa ele tem a cultura, por quê? Porque tem o técnico de trabalho que fica em cima, que exige, que cobra o uso dos equipamentos de proteção individual, e no trânsito a pessoa tem essa falsa sensação de que não há fiscalização, então ele usa de qualquer jeito, E a gente precisa ter essa mudança cultural da pessoa entender que qualquer deslize no trânsito pode ser grave ou fatal. Renato, eu queria te ouvir sobre um tema que também eu acho que é importante, que é justamente esse olhar de que, infelizmente, o que a gente tem hoje, e eu vi inclusive de um colega nosso que atua no setor de trânsito também, que a gente tem no dia a dia é uma guerra civil, que é gente procurando espaço no trânsito, tentando chegar um pouco mais rápido, tentando ocupar um espaço na frente do seu rival, que pode ser uma outra moto ou um carro e vice-versa, Mas a minha pergunta para você é como é que a gente consegue, talvez, por meio de uma ação de conscientização, como é que você perceberia medidas interessantes para tentar ou diminuir ou, claro, desejavelmente, eliminar essa ideia de rivalidade entre esses agentes distintos, carros e motos, motoristas e motociclistas. E como é que a gente consegue, por conta disso, construir uma ação de harmonia mesmo, que haja de fato uma harmonia no trânsito? Você percebe que isso é possível? Se sim, quais os caminhos, Que evidente que a gente tem que torcer para que seja possível, Ninguém vai dizer que não dá. Mas eu queria te ouvir na medida de que como é que a gente consegue avançar nessa agenda de harmonia no trânsito? A gente tem, o trânsito brasileiro é bastante curioso, Você nota que as pessoas parecem que quando elas estão atrás de um volante ou atrás de um guidão de uma moto, elas se transformam completamente e, como você bem colocou, parece que a gente está numa eterna disputa, que cada abertura de semáforo é uma largada de MotoGP para os motociclistas, uma largada de Fórmula 1 para os condutores dos automóveis ou veículos com mais de 4 rodas. Então, cada um quer ficar na frente do outro. A gente também alia a isso um certo egoísmo, vamos assim dizer, daquele que está transitando na faixa da esquerda de uma avenida
que tem um limite de velocidade de 60 km por hora e transita na faixa da esquerda a 40 km por hora, e se alguém faz menção de tentar ultrapassar pela direita, ele acelera, né? Vive nessa constante disputa, né? Por um troféu, sei lá, imaginário, de cheguei na frente do outro, deixei ele para trás, né? Então a gente tem assim uma situação que até hoje eu não consegui entender, ninguém conseguiu me explicar por que o brasileiro tem essa correlação. Às vezes você vê um condutor que está na via transversal, ele quer entrar numa avenida, a faixa da esquerda está vazia e vem um automóvel na faixa da direita. Aquele condutor que transita pela faixa da direita, ou condutores, né, que às vezes tem mais de um carro, ao invés de ser harmônico e tirar seu carro para a esquerda, para facilitar aquele que está transversal conseguir entrar, não. Ele mantém o carro ali, tem que esperar eu passar. Depois que eu passar, você entra na rua. Isso é comum nas nossas vias. A gente vê hoje, por exemplo, eu estava no meu deslocamento agora aqui para chegar antes da nossa conversa aqui, um cidadão, uma via com 2 faixas de rolamento, ele posicionou seu carro no meio. E ninguém podia passar esse cara, nem pela esquerda, nem pela direita. Ele ficou ali, a via claramente, você tinha 2 faixas devidamente sinalizadas. Ele colocou o seu veículo no meio e ninguém passava por ele naquele trajeto. Porque o carro dele era um SUV importado, de último tipo, então eu acho que ele deve ter essa percepção de que ele pode ocupar 2 faixas ao mesmo tempo. E isso o que causa em quem está atrás desse veículo? Raiva, o cara ele quer passar, o cara está andando devagar no meio de 2 faixas, ele acaba criando uma desarmonia na hora de chegar no semáforo, porque corre o risco de alguém olhar para ele e falar alguma bobagem, que já pode virar uma discussão, uma briga de trânsito. Então, quando a gente fala em harmonia no trânsito, a gente precisa ter uma conscientização, né, bastante pesada, uma ação de conscientização dos órgãos, entidades, executivos de trânsito, nesse sentido de lembrar sempre as pessoas para praticarem a harmonia no trânsito, serem mais tolerantes, né? E assim, você me perguntou como que a gente poderia mudar isso. Eu tive uma experiência com uma sobrinha minha, que hoje ela tem 11 anos de idade, mas desde ter idade, a gente habituou essa criança, eu habituei, né, no caso, porque como tio, ela sai bastante com a gente, eu falava sobre o comportamento segundo, usa a cadeirinha por causa disso, explicava os detalhes para ela. Eu peguei um código de trânsito mirim e levei para ela quando eu encontrava com ela, explicava como funcionava, e sempre que na condução do veículo automotor, o comportamento mais adequado possível, transitando em velocidade reduzida, faixa da direita, sem manusear celular, sem fazer nenhum tipo de gesto agressivo no trânsito. Então, hoje, essa minha sobrinha, que tem 11 anos, né, ela entende, ela compreende, e às vezes ela até chega e fala para mim, tio, a minha mãe usou o celular enquanto dirige, fica bravo com ela, fala para ela do perigo que tem isso aí. Ela acabou incorporando em si conceitos básicos de segurança viária que a gente ia explicando, ela ia perguntando, você ia explicando, e ela via os comportamentos. Então, aquilo que a gente fala, né? Criança vê, criança faz. Então, hoje, por exemplo, todo trabalho de escola que ela tem que falar sobre trânsito, ela acaba tirando 10 porque ela tem enraizada dentro dela conceitos de trânsito seguro. E por que eu estou falando isso? Que é uma tese que eu venho defendendo há muito tempo, de que a partir do momento que a gente tiver, de fato, a educação para o trânsito dentro das escolas, isso sendo trabalhado de uma forma educativa mesmo, de levar informação, de propagar essas informações, não só para o futuro condutor, né? A gente fala em educação para o trânsito e já pensa naquela pessoa que vai estar dirigindo um carro ou uma moto. Não, do pedestre, do ciclista, que o trânsito é formado por pessoas, veículos e animais em deslocamento nas vias públicas. Então, é trabalhar esse conceito de que a pessoa, como cidadão, saiba que uma calçada tem que ser acessível, que ela não pode ter buraco, ela tem que ter bom estado de conservação, que ela saiba exigir dos governantes que proporcionem isso para elas, que a via pública tenha iluminação, né, e de preferência que seja uma iluminação para o pedestre, né? A gente tem no Brasil a iluminação pública para os carros que têm faróis, e para o pedestre ele anda numa escuridão, em vias esburacadas, né? Então, trabalhar esse conceito de educação para o trânsito de forma ampla, eu penso que é uma solução para as futuras gerações. Alguns falam assim,
Mas os jovens não têm mais interesse no carro. Hoje, com a pandemia, esse interesse voltou. Eu vejo muitos jovens que não tinham habilitação, hoje buscando habilitação, buscando até mesmo a questão da motocicleta. Eu tenho amigos e amigas que trabalham na zona industrial de Sorocaba, que fica deslocado do centro da cidade, e as pessoas estão falando, viu, o que você acha de eu comprar uma moto, você que é motociclista? Eu falo assim, você quer para fazer a motocicleta o seu veículo, você vai passar por um treinamento para você aprender direito ou você só quer a moto para de qualquer... Então eu não recomendo que você vá para a moto. Agora, se você vai para a motocicleta, mas você vai passar por um curso avançado de condução, vai aprender a fazer uma curva. Eu trabalhei para o órgão de trânsito aqui de Sorocaba por 23 anos, aqui chama Urbis Trânsito e Transportes. E eu fui um dos responsáveis pela implantação de um programa chamado Motociclista Seguro. E a gente tem muito problema de mortes de motociclistas e pedestres. Então a gente pegou essas duas vertentes, dentro daquela época o movimento paulista de segurança no trânsito, hoje respeito à vida, e começamos a trabalhar. E das ações do Motociclista Seguro era um curso avançado de pilotagem de motocicleta, que era realizado aos finais de semana, para todo aquele condutor de moto que tivesse interesse em passar por esse treinamento. E eu participei de várias edições, eu fui lá acompanhar a primeira, a terceira, a quinta, e era surpreendente que, por vezes, chegavam condutores de motos todos cheios de marra, às vezes chegavam empinando até no local do treinamento para mostrar habilidade, mas que na hora do exercício de frenagem o cara não sabia frenar, fazer a frenagem correta. Na hora da curva ele se posicionava de forma incorreta. Então ele achava que ele tinha o domínio do veículo, mas ele não sabia o princípio básico de uma frenagem de emergência. Alguns motociclistas chegaram até a cair quando a moto passou a ser obrigatório acima de 300 cilindradas ter ABS. Eu conheço motociclistas que caíram porque o ABS entrou em funcionamento no piso irregular e ele perdeu o controle da moto. Ele achou que era um defeito, o cara caiu, porque não sabia como utilizar aquela tecnologia. Então você veja que a falta de conhecimento do veículo moto e aliado ao processo de formação que ainda hoje remete aos anos 70, em primeira marcha, circuito fechado, só no freio traseiro, quando você vai para a via pública, essa carência de conhecimento se mostra, né? Você frear uma moto só no freio traseiro em velocidade, ela vai rodar, você vai cair e vai se machucar, né? Hoje, a tecnologia permite que você freie só o traseiro, ele acaba no freio combinado utilizando o freio dianteiro, que diminui um pouco esse perigo. Mas tem pessoas que não têm. Então a gente precisa ter esse conhecimento, né? Levar maior informação para as pessoas, e aqueles que têm uma habilitação guardada em casa, moto, e estão pensando em migrar para o veículo por conta, igual aos meus amigos, para economizar no combustível, porque a gasolina está caro, principalmente para quem trabalha longe e quer fazer uso do automóvel ou da moto para ir para o seu deslocamento, que procure algumas concessionárias de moto, elas ofertam um curso de graça para a pessoa, para ela ter uma pilotagem avançada e melhorar os conceitos. Principalmente esse de frenagem, de curva, que eu estou falando, que é tão crítico, né, quando se trata do motociclista. Então, eu penso que, para o futuro, trabalhar a educação do trânsito nas escolas, com bons exemplos, se tiver a possibilidade de se criar espaços vivenciais de trânsito, excelente. Hoje, também por conta da alteração do Código de Trânsito que veio na esteira da Lei 14.071, é obrigatório que os órgãos de trânsito possuam escolas públicas de trânsito. Mas o que é isso? A minicidade de trânsito? Não. É para você levar conhecimento para os condutores de temas além do trivial. Então, falar sobre a segurança, vamos falar sobre segurança no trânsito, a frenagem da motocicleta. Vamos fazer um seminário exclusivo sobre o transporte de crianças no carro ou na moto. Trabalhar esses temas de forma mais ampla. Então, primeiro, educação para o trânsito nas escolas. Segundo ponto, trabalhar a questão da escola pública de trânsito, de levar informação. E terceiro ponto, que eu entendo como necessário, que aí vem a parte que as pessoas não gostam, que é o seguinte: desenvolver campanhas educativas dentro das cidades, os órgãos de trânsito, mostrando, né, porque você tem que trabalhar com base em dados. Já começa por aí, todo órgão de trânsito tem que ter dados, saber onde os acidentes acontecem, saber quais as prováveis causas, os fatores de risco envolvidos. Com esses dados em mãos, elaborar campanhas educativas para combater esses problemas. Feito isso, você elaborou a campanha educativa, colocou ela para a rua, aí vem a parte que ninguém gosta: fiscaliza. Porque se você está investindo dinheiro em educar, levar informação para o teu circunscrito,
está mostrando os perigos, está gastando, e aí o cara continua num comportamento irregular, qual que é o remédio que vai ter? A fiscalização. Eu acho que se você só ter educação, muita gente fala, tem que educar. Concordo que tem que educar. Mas a educação, ela vai até um certo ponto, porque depois você tem que fiscalizar que o cumprimento da norma está sendo colocado em prática. A gente vê algumas cidades que começaram a trabalhar a questão da calçada e o respeito ao pedestre e desenvolveram essa técnica. Levou a informação, teve a imprensa como aliado nesse processo, educou, adequou tudo aquilo que a imprensa trazia de demanda para aquela cidade. Por exemplo, nós somos em tal bairro, lá a calçada está horrível. O poder público ia lá, fazia a sua intervenção, cobrava às vezes do proprietário aquela intervenção e deixou. Chegou a um ponto que os veículos de imprensa, que as pessoas começaram, elas exigir a fiscalização do órgão de trânsito. Então agora eu posso fiscalizar? Pode. Foi a fiscalização executada daquelas coisas irregulares, que foi divulgado por bastante tempo, não teve uma reclamação dizendo que existia uma indústria de multa. Por quê? As pessoas viram, através das suas ações, através dos veículos de imprensa, que as medidas que o órgão de trânsito executou estavam em dia, que quem não estava levando a sério a coisa, estava ajudando a acontecer os acidentes, eram as pessoas. E como que você muda o comportamento dentro do trânsito quando você já educou, quando você já adequou a calçada, quando você já adequou a sinalização? É através da fiscalização. Né? Hoje, até mesmo, você pode utilizar o vídeo monitoramento, que são os olhos do agente de trânsito, desde que o agente de trânsito esteja ali ao vivo, visualizando aquela infração, ele pode lavrar o auto de dentro da central de operações de qualquer cidade. É um aliado importante. Então, eu não vejo a fiscalização de trânsito como um inimigo, como muita gente faz, como defenestram a questão da fiscalização. Eu vejo ela como um importante aliado na preservação da vida. Né? Então, esses são os caminhos que eu observo como para a gente atingir esse objetivo maior, que é diminuir, né, atingir a visão zero, que é o número de mortes e feridos no trânsito zero. Eu queria seguir um pouco nesse tema, Renato, para a gente meio que começar um caminho de conclusão aqui do nosso papo, que é, primeiro, te perguntar como é que você percebe o mercado, né? A empresa, uma coisa enfim, o proprietário da moto, do carro, né? O condutor, outra coisa é o poder público, e a gente está falando de uma indústria enorme, que é a indústria automotiva, que tem uma atuação fundamental também dentro desse contexto, produzindo veículos que ofereçam tecnologia que possam de alguma forma também minimizar ou mitigar os riscos que os condutores correm. Mas como é que a indústria, como é que uma montadora, um fabricante também pode atuar em conjunto com o poder público, em conjunto com os condutores? Como é que você percebe essa conexão? Tem fit ali também? Dá para trazer esse pessoal para a mesa e pedir para eles ajudarem de alguma forma? Se sim, como que a gente pode contar com a indústria, com o mercado nesse processo? Sim, nós estamos vivendo a segunda década mundial de ações para a segurança viária, né? Nós tivemos a primeira de 2011 a 2020, agora começou de 2021 até 2030. E dentro dessa segunda década de ações para a segurança viária, se coloca, né, a necessidade de se ter a iniciativa privada como parceiro nessas ações em busca do objetivo maior de reduzir o número de mortes e feridos no trânsito. Né? Então, em alguns países, as montadoras já têm uma obrigação de fornecer veículos com equipamentos de segurança, como os airbags, aqui no Brasil desde 2014, airbag e ABS. Né? Era para entrar em vigor agora em 2022 que os veículos deveriam sair todos com controle de tração e estabilidade, mas em função da pandemia essa obrigação foi prorrogada até para 2024. Né? O controle de tração e estabilidade, ele é uma caixinha ali que custa $50, $100, mas que tem fundamental importância quando você está numa situação de dificuldade, né, de condução de uma curva, num piso molhado, numa condição de chuva, né? Então, ficou para depois. E construindo veículos mais seguros, né? A gente tem, assim, entidades que hoje testam os veículos e dão a ele estrelas, pontuação relacionadas a quanto aquele veículo é mais ou menos seguro, e isso é uma forma indireta de fazer as montadoras, os fabricantes, se mexerem em benefício da segurança do usuário. A forma de avaliação do veículo para verificar se de fato aquele carro é seguro ou não, se aquele veículo apresenta segurança ou não.
Então eu vejo a indústria como um aliado importantíssimo, né, até na busca, né, de você ter, por exemplo, hoje nós temos alguns novos veículos que têm o capô elaborado para, em caso de um atropelamento, causar o menor dano possível no pedestre em relação à batida de cabeça, a testes que eles desenvolvem para tentar evitar, minimizar os efeitos desse atropelamento. Então, ela é uma importante aliada, ela tem como testar isso antes de colocar nas vias públicas, né? Ela tem como o dinheiro que é tão curto para as entidades que trabalham com trânsito, né? A gente nota que a gente nota também, a gente presta serviços, às vezes as pessoas ligam pedindo para você fazer uma palestra para 300 pessoas para falar sobre segurança no trânsito por 1 hora, você dá um orçamento que é um valor ínfimo, vamos assim dizer, para aquela... E eles acham que é um valor muito caro, porque tratam o trânsito como uma forma pequena, que não precisa, que não é um investimento, né? Então, assim, a gente nota que acaba ficando em segundo plano. Então, para quem tem dinheiro, para quem está diretamente envolvido com esse tema, o investimento é necessário, porque a partir do momento que as pessoas entenderem que veículos mais seguros salvam vidas e pode fazer a diferença entre a vida e a morte, ela vai dar preferência para aquele carro que pode salvar mais a vida. Mas aqui a gente ainda tem o conceito do quê? O cara ele prefere uma multimídia, ele prefere uma roda de liga leve bonita, até um controle de tração e estabilidade do carro, a ter um sistema de 6 airbags, né? A ter um sistema de assistência de colisão. Ele prefere a multimídia, quanto maior a tela da multimídia, é legal. Se o carro tiver uma antena, não sei o que lá, a gente vê mais assim, a preocupação com o visual do veículo do que propriamente com a segurança. Assim, você faz o teste, às vezes a gente tem a oportunidade de fazer o teste da condução do veículo com e sem o controle de tração e estabilidade. Então, você pega uma condição de desvio de trajetória, por exemplo, muito rápida, o carro sem o controle de tração e estabilidade, você puxou o volante e o carro sai rodando. Né? No teste, na pista de teste, tem espaço para isso. Quando você tem esse sistema disponível, o carro está na tua mão, você consegue parar, colocar o carro onde você quiser, mesmo no piso molhado. Né? E o que você observa, por exemplo, quando você pega uma BR 101, 116, em condição de chuva forte? Carro virando porque o cara continua acelerando, ele não toma o cuidado adequado e vai, né? Daí você vai ver, é um carro que, quando você procura lá nos índices de segurança, é um carro que tem nota baixa, então não chegou nem a ter nota da sua falta de segurança. E esses carros, por serem mais baratos, eles estão no maior número nas vias públicas, né? Então eu acho assim que a partir do momento que você tiver uma cobrança da própria sociedade por veículos mais seguros, pela adoção de itens de segurança em cada carro, como algo natural dentro daquele método produtivo, a gente consegue ter ainda mais vidas salvas, né? Você vê alguns modelos de veículo que tem no exterior e tem aqui, a diferença deles, né, de fabricação, né, o uso de aço de alta resistência lá fora é maior do que aqui, né, em alguns casos. Então, é um debate bastante interessante, que deve ser levado em conta e que as pessoas precisam entender isso, né? Veículos mais seguros salvam vidas. Até que ponto, seu cara? Mas o meu dinheiro não dá para esse veículo. Tá, mas será que um veículo daquele mais seguro, um pouquinho mais usado, não é melhor do que um zero que não tem esses índices de segurança? Hoje, o controle de tração e estabilidade, por exemplo, para mim, é um dos itens mais importantes no veículo. Assim como o airbag, como o ABS, o controle de tração e estabilidade. Eu já passei em situações de chuva em um veículo que eu não tinha esse controle, que eu passei com um carro em ótimo estado de conservação, carro novo, com 4 pneus bons, mas que não tinha esse sistema, que ali foi mesmo o treinamento que a gente possui de condução, que evitou que o carro aquaplanasse. Porque estava à noite numa rodovia, do nada tinha um acúmulo de água no certo ponto da pista que o carro ficou bobo. Né? Você teve que trazer ele tirando o pé do acelerador e deixar ele voltar. E numa outra situação similar, com um veículo que já possui, o carro foi tranquilamente. O sistema entrou em operação e o carro se manteve na trajetória. Então, às vezes, né, nesse susto que a pessoa aprende de um carro mais seguro. Mas talvez, se a gente cobrar, exigir mais das montadoras, dando preferência para veículos mais seguros, a gente consegue mudar um pouco o mercado. Renato, para concluir o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta também de um tema que eu acho que é absolutamente importante e de certa forma novo, mas que está tomando toda a agenda das discussões,
das relações humanas, eu ouso dizer, que é a questão da saúde mental, né? Depois dessa agenda toda de pandemia que a gente começou a falar aqui, as pessoas ficaram nas suas casas, distantes umas das outras, muitas pessoas perderam pessoas próximas, a gente teve mais centenas um número enorme de brasileiros que perderam suas vidas, enfim, para esse vírus. E há uma epidemia tão grande quanto acontecendo de maneira simultânea, que é a epidemia da saúde mental, né? Que acaba afetando as pessoas, gerando crises de ansiedade, ataques de pânico, coisas nesse sentido. De maneira geral, o que eu percebo como espectador e como condutor também, de certa forma, é que o trânsito, ele está, na minha percepção, ainda mais intolerante, as pessoas, né, os condutores, ainda mais intolerantes e ainda mais impacientes. Você até mencionou isso um pouco na sua fala. Eu queria te ouvir, como é que você percebe, então, a importância do cuidado com a saúde mental, a importância com o respirar, né? A importância com a atenção plena no sentido de você perceber e sentir aquele momento e não ser tomado por uma emoção no trânsito que pode eventualmente resultar numa má decisão e num acidente. Como é que a saúde mental está agindo hoje em dia no dia a dia dos condutores? A gente tem, né, uma necessidade de trabalhar esse tema também, né? A gente hoje, dentro do processo de formação e renovação da CNH, a questão psicológica do condutor é só vista para aqueles que exercem atividade remunerada, né? Eles têm que passar por esse processo de avaliação psicológica, né, das suas condições, como que está. Mas é super importante, né? Como você colocou, nós temos aí uma certa necessidade das pessoas chegarem mais rápido, estarem sempre na frente das outras, né? E a intolerância, como também você falou, com o que acontece à sua frente. Então, o que a gente sempre fala é que, assim, procure se posicionar da melhor forma possível no trânsito. Você quer andar devagar, sem preocupação? Vai para a faixa da direita. Você está na faixa da esquerda a 120 por hora numa rodovia que permite esse limite, e atrás de você tem um carro piscando o farol, dando seta para a esquerda, querendo passar, deixa ele passar. Deixa ele passar, porque você não vai poder autuar esse cidadão que está querendo passar por você excesso de velocidade. Quem vai fazer isso é um radar, é uma polícia, é uma pessoa com atribuição de um cargo público para fazer esse tipo de fiscalização. Então deixa, evita criar situações de conflito no trânsito. A gente vê hoje muito nas rodovias, nas cidades, a pessoa está conduzindo seu veículo na faixa de esquerda, daqui a pouco ele reduz a velocidade para menos da metade, e quando você vai ver, a pessoa está manuseando um celular no meio de uma faixa da esquerda de uma rodovia, como uma Castelo Branco, por exemplo, né, para ficar um exemplo que muita gente conhece essa rodovia. Então, quem vem atrás acaba tendo uma insatisfação. É isso, né? As pessoas não conseguem compreender esse momento de dificuldade, esse momento que a gente tem, assim, de pessoas mais estressadas, de pessoas mais preocupadas em ganhar o seu dia a dia, né? A mercê de ter que entregar resultados para ter o seu salário. E o trânsito pode ser o gatilho para disparar uma discussão, uma agressão. No ano passado, no segundo semestre, até chegou a ser meio que constante registros de agressões entre as pessoas em decorrência do trânsito, né? Um xinga o outro, um motociclista que fala alguma coisa pro cara do carro, o cara do carro vai tirar satisfação e começa uma perseguição, ou começa um bate-boca, que vai para agressão, às vezes resulta até em óbitos, né? Então, você está nervoso, você está numa situação difícil, evita conduzir. Para, respira fundo, dá um tempo. A hora que você estiver com a cabeça mais em ordem, que você estiver mais tranquilo, aí você volta para a condução. Se for o caso, tiver condições de procurar uma terapia, procurar uma ajuda de um profissional para sanar esse problema, que muitas pessoas acabam desenvolvendo, né? Problemas em razão do trânsito, de não ter a paciência necessária. Às vezes até pelo trânsito está tudo parado, tanta gente, tanto carro andando, né? As pessoas acabam desenvolvendo algumas patologias em função dessa situação que causa. Então buscar um apoio, né? Tentar ouvir música calma no carro, tentar buscar trajetos alternativos que evitem uma situação de maior conflito com outros condutores. Às vezes você faz um caminho mais longo alternativo, mas você chega em paz à sua casa, né? E você não tem tanto problema. E assim, sabe, Samuel, eu acho que eu queria entender o porquê que algumas pessoas parece que saem de suas casas de carro
parece que procurando confusão. Lamentavelmente, a gente tem também esse tipo de pessoa que parece que fica caçando confusão com outros condutores. Fica lá na faixa da esquerda, fica fazendo uma situação de condução sem explicação, né? Então, eu acho assim que a gente precisa dessa conscientização no trânsito de vários aspectos e talvez até mesmo trabalhar essa questão nas campanhas educativas de trânsito, dar uma abordagem para a questão psicológica das pessoas, da importância de conduzir sempre de forma calma, tranquila, em condições de ter o controle da sua mente para dominar o veículo. Porque às vezes também tem pessoas que tomam medicamentos tão fortes que o ato de conduzir não pode ocorrer, né? A bula do próprio remédio impede que a pessoa conduza o veículo e ela acaba conduzindo. São questões assim para ser discutidas e para ser explicadas com maior profundidade para os nossos amigos da psicologia do trânsito, né? Que é um ramo estuda bastante essa questão, são profissionais bastante atuantes nessa questão de conscientizar, né? A gente quase que correu o risco de perder a medicina de tráfego, a psicologia do trânsito, essa última alteração do código, né? Para qualquer um fazer. E eu acho que não, acho que no país como o nosso, o Brasil, tem sim que ter a psicologia do trânsito, tem que ter a medicina de tráfego, tem que ter o direito de trânsito. Nos bancos das faculdades de direito, não se ouve falar em trânsito, né? A pessoa que quiser, eu sou da área de direito, eu sou advogado, especialista em trânsito, mobilidade, segurança, porque eu fui buscar isso, eu trabalhava dentro de um órgão executivo de trânsito, então foi o caminho natural que eu segui, porque é um tema que quem trabalha com trânsito sempre um vírus, assim, você não consegue largar disso, sabe? Você pensa em trânsito 24 horas por dia, e assim como as pessoas pensam que quem trabalha com trânsito, que quem é membro de Jari, eu também fui presidente de Jari, fui integrante de Jari, que julga os recursos, a gente passa pelos mesmos problemas que as outras pessoas. E até é interessante tocar nessa questão da multa, né? Porque aí é uma outra questão que as pessoas falam, né? Tem uma indústria de multa. Não tem indústria de multa. A gente tem uma indústria da dor e da morte, né? E tem sim também as pessoas que cometem infrações de trânsito de forma deliberada e depois querem se justificar o injustificável com argumentos que já não são plausíveis há muito tempo na questão da defesa da multa e acabam sendo penalizados e alegam essa questão de indústria de multa, que acaba não existindo, né? Uhum. Às vezes você pegava um recurso de multa, você lia lá os termos, você já sabia até o final do que era, porque era cópia da cópia da cópia, né? Então é isso aí, a gente precisa ter, assim, consciência. Você cometeu uma infração de trânsito, assuma a sua responsabilidade por aquela infração, pegue aquilo como exemplo para você não voltar a incorrer naquele erro, você não cometer, não praticar novamente uma infração de trânsito, porque a infração é um alerta, você errou. O próximo passo pode ser um acidente, porque o acidente, o sinistro de trânsito, é uma infração que deu errado. Então, a consciência, mais uma vez, né, acho que eu falei várias vezes essa palavra consciência aqui na nossa conversa, porque de fato é consciência. Porque aos órgãos gestores compete o quê? Regulamentar o uso da via, sinalizar o uso da via. A montadora entrega o veículo com mais segurança ou menos segurança, de acordo com a sua capacidade financeira, você vai adquirir um veículo mais ou menos seguro. Agora, optar pelo comportamento seguro, isso é exclusivamente da pessoa, do condutor do veículo. Tem tecnologias novas aí no exterior sendo testadas, de que através de sistemas eletrônicos, a velocidade do carro automaticamente não passa de 50 km por hora, que é o que se preconiza como uma velocidade segura para centros urbanos, por parte da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, se fala em 50 km por hora com uma velocidade adequada dentro de perímetro urbano. Então já está se testando que dentro do perímetro urbano o carro você pode acelerar o que for, não vai passar de 50 km por hora. Mas enquanto isso não é uma realidade presente para nós temos o quê? É a pessoa, é o ser humano que opta por respeitar ou não a regra de trânsito, por acelerar um pouco mais ou não, por ter um comportamento seguro ou não. Recentemente, eu tive um relato de um amigo que teve a irmã dele atropelada por uma motocicleta, numa condição assim que dois carros pararam para beneficiar a travessia da pedestre, ela foi na faixa de segurança, tá? Os carros pararam para que ela fizesse a travessia e veio uma moto entre a calçada e a esquerda, entre o carro e a calçada, passou em velocidade, ela estava para concluir a travessia, ela foi atropelada, foi parar no hospital bem grave, várias fraturas,
quase concluindo a travessia. Porque um motociclista não entendeu que 2 carros parados no meio de uma avenida era alguma coisa aconteceu. Ele continuou acelerando do jeito que ele veio e atropelou aquela pessoa. Entendeu? Então, por isso que a gente fala muito dessa questão da consciência, porque é do ser humano ter ou não trânsito mais seguro. Os dados apontam aí, né, que 90% das causas dos acidentes são por falha humana. Se a gente expandir isso para a questão da falha mecânica, que também não deixa de ser uma falha humana, né, você deixar a manutenção em segundo plano, a gente chega em 95%. Então, é questão cultural, é mudança de comportamento. Quando a gente mudar esse comportamento, a gente consegue ver os benefícios disso, porque grande parte do dinheiro que a gente paga em impostos acaba sendo indo para atender vítima de trânsito. Os custos são elevadíssimos para atender uma vítima de trânsito. Um acidente fatal, quanto custa um acidente fatal para a sociedade? Quanto custa um sinistro de trânsito que deixa uma pessoa permanentemente sequelada? As pessoas têm que entender. Às vezes a pessoa precisa passar por uma cirurgia, não consegue uma vaga no hospital, e ele não sabe que aquela vaga que ele poderia ocupar para fazer o tratamento está sendo ocupada por uma pessoa que estava plena, sadia, mas que sofreu um acidente de trânsito e foi parada naquele leito hospitalar. Então, esses efeitos nocivos do trânsito, na saúde pública, na assistência social, precisam ser mais destacados, inclusive nas ações, né, de educativas. Eu tenho um grande amigo na área de trânsito chamado Osias Batista, e ele cita uma situação bastante interessante no Brasil, que ele fala que para você tratar a questão da dengue, você tem um mosquito, né, você trabalha, né, a prevenção do Aedes aegypti lá. Para tratar a questão do HIV, você trata o uso preservativo, método seguro e tudo mais. Quando a gente vai falar de trânsito, você fala com uma pessoa chamada eleitor. E aí que a coisa encrespa. Porque ninguém quer ser contra o eleitor, né? Você vê as últimas alterações que nós tivemos no Código de Trânsito retroagiram bastante na questão de punição, né? Ele ficou um código mais tolerante, um código mais permissivo. Quando a gente fala em 40 pontos, né, para o cidadão ter o direito de dirigir suspenso se ele não cometer nenhuma infração gravíssima, então você pega um excesso de velocidade entre 20% e 50%, é uma infração grave, 5 pontos, ele pode cometer 8 vezes isso daí. Excesso de velocidade, um dos principais fatores de risco no trânsito. Então, acho que assim, tinha que ser manter os 20 pontos, tinha que ter a fiscalização mais intensa, né? Outros aspectos, por exemplo, a gente falou bastante da moto, o uso do capacete com a cinta jugular solta era uma infração gravíssima que dava até suspensão do condutor da moto. Hoje passou uma infração de natureza leve, ou seja, você transitar com o capacete da moto como se fosse um boné, que é proteção com capacete com a jugular solta, é tal qual de um boné, é uma infração leve, 88,48 o valor da multa, entendeu? O cara arriscar a vida dele. Então, acaba sendo sem sentido, né? A gente tem um código que nasceu para preservar vidas e a gente teve aí, na década toda, o Brasil reduziu em 30% o número de mortes feridas no trânsito. A meta era 50%. Agora nós temos aí o PENATRANS, né, o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, cujo horizonte dele é 2028, para atingir uma redução de 50%, né, no número de mortes. Então a gente está falando aqui de sair de um patamar de 30 mil mortes para 15 mil mortes. 15 mil mortes. É muita gente ainda. Né? É muita gente se a gente pensar que é um método que você tem como evitar. Então, a gente precisa também ter essa percepção dos nossos governantes de que trabalhar a segurança viária, de fiscalizar aquele que precisa ser fiscalizado, não é um ato impopular, mas é um ato de amor com o seu circunscrito. É um gesto de preservar a vida, é um gesto de evitar gasto na saúde pública, oferecendo um trânsito mais seguro, né? Então, o debate é longo em relação a esse tema, porque ele é um tema apaixonante para você discutir, e se a gente começar a puxar, se a gente abrir para os ouvintes falarem as suas dificuldades, o que eles enfrentam no dia a dia, a gente vai puxar muitos tópicos que também demandam, no frigir dos ovos, uma mudança de comportamento das pessoas. Né? Então é isso. Renato, queria te agradecer muito pelo seu tempo, foi um prazer falar contigo. De fato, o tema é longo e apaixonante, como você bem disse, né? Falar de
salvar vidas é sempre algo edificante, a gente precisa também dedicar sempre energia e atenção para essa agenda toda. Eu queria, antes de concluir o nosso papo, que você passasse aí o teu link, enfim, a maneira como as pessoas podem chegar até você e para a gente, enfim, poder continuar, para que os ouvintes possam de alguma forma continuar essa conversa contigo. Bom, eu concentro todas as minhas ações no Instagram, né? Tem um Instagram chamado Campestrini Trânsito, né? Campestrini Trânsito. Lá tem um link, tem um blog também chamado Campitacos. Tá, o blog está meio parado nesses últimos meses porque tive alguns problemas de ordem pessoal que eu não pude conseguir atualizar os temas ali, mas eu procuro sempre deixar o mais atualizado possível em matéria de legislação de trânsito, em matéria de orientações para as pessoas de coisas novas ou algumas coisas que a gente observa. No meu próprio Instagram, né, Campestrini Trânsito, eu falei bastante referente lá quando foi a implantação da faixa azul em São Paulo, né, que a gente... eu trabalhei também para o Observatório Nacional de Segurança Viária e a gente discutiu muito lá dentro a questão da implantação dos corredores de moto. Chegou-se até uma pauta dentro da alteração do CTB, do projeto de lei 3267, que virou a alteração da lei 14.071, mas foi vetado pelo presidente, né, a regulamentação dos corredores, e o que está sendo colocado em prática hoje em São Paulo tem muito daquele conceito do que seria a regulamentação prevista lá nessa alteração do CTB. Então eu falo um pouco, então dentro do meu Instagram Campestrini Trânsito, eu abordo temas do dia a dia, coisas que a gente observa nas vias públicas, como uma forma de educar. Eu não sou agente da autoridade de trânsito, eu não sou autoridade de trânsito, eu não pulo ninguém. Então eu tenho a tranquilidade de falar com as pessoas a realidade dos fatos, para que elas preservem suas vidas e evitem ser autuadas, ter que pagar uma multa por coisas desnecessárias que se cometem no dia a dia. Renato, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade de conversar com a gente e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite, Samuel, agradeço aos ouvintes que nos estão prestigiando com essa audiência aqui, esse tema é muito palpitante, e espero que em breve a gente possa voltar a conversar um pouco mais sobre esse tema, quem sabe até mesmo exaltando uma melhoria nos indicadores, com menos mortes, com um trânsito mais seguro, uma mudança de comportamento do brasileiro em relação ao trânsito, porque isso, eu garanto para você, vai resultar em benefícios para a economia do país, para a saúde pública do país e para as vidas que nós vamos preservar, que é o mais importante. Qualquer vida preservada no trânsito merece ser celebrada. Obrigado pela oportunidade.